Olá, bem-vindos. Bem-vindos a mais uma live da Casa do Sol. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Rossi, coordenadora da escola. E hoje a gente vai continuar um papo que começou na semana passada e muita gente começou a me perguntar, muita gente assistiu a live e comentou que gostou bastante do conteúdo, e aí começaram a trazer várias dúvidas e perguntas, e eu falei assim, a live estava tão boa, o papo estava tão bom que eu achei melhor a gente continuar mais uma vez, essa semana, porque o workshop, na verdade, vai começar no fim de semana, ainda tem um tempinho para quem não conhece o assunto, para quem ainda não se inscreveu. A gente está divulgando um workshop que chama Metafísica do Dinheiro, o tema muito interessante para a gente trabalhar a consciência da prosperidade, né, e da onde vem a relação com o dinheiro. E esse assunto começa a instigar, né, tantas pessoas que eu falei, Felipe, eu acho melhor a gente continuar falando um pouquinho mais e tirar um pouco essas dúvidas, né? Primeiro, acho que a gente vai focar hoje em principalmente explicar do ponto de vista, né, do trabalho, dessa alta magia, do mesmo do xamanismo, qual é o ponto de vista sobre abundância, sobre prosperidade, qual a relação com o dinheiro, né? O que dinheiro tem a ver com o mundo espiritual ou com o mundo material? As pessoas colocam um lugar muito equivocado para essa palavra. As pessoas associam dinheiro com coisas muito ruins. Então essas perguntas todas vieram à tona, vieram até do público nosso, e eu estou trazendo algumas hoje aqui na manga para chamar o Felipe para esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto para gente e poder explicar um pouco mais até do próprio trabalho que vai acontecer no próximo fim de semana, mas principalmente para a gente falar sobre esse tema que é um tabu, né? Quando eu já dei uma palestra uns anos atrás no Senado sobre Casa 8, o tema da Casa 8 é morte, sexo e dinheiro. Eu falo, gente, não é à toa que é a casa do tabu, né? Porque são assuntos que ninguém gosta de falar. Ninguém gosta de falar de dinheiro, ninguém gosta de falar da vida íntima sexual e muito menos sobre morte. Então, uma desses três a gente trouxe para hoje, ou seja, vamos falar sobre dinheiro, né? E vamos desmistificar o lugar do dinheiro na nossa vida e transformar isso em abundância. Então é sobre isso e tudo um pouquinho mais que a gente vai conversar hoje. Então o Felipe já chegou, eu já vou botar ele aqui na roda para entrar e começar a conversar conosco sobre esse tema que eu acho que vai dar pano para muita manga. Então fica com a gente que a live já só está começando. Aceitou. Hello. Oi, tudo bem? Como é que vai? Tudo bom, querido? Tudo jóia. Que bom, o pessoal tá nos vendo, né? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo direitinho? Bom, Então aham. ótimo. Então, obrigada, né, por aceitar de novo esse convite. Eu acho que o tema era instigante, acho que muita gente começou a trazer perguntas, eu acho que é legal a gente esclarecer. Então, gratidão por você se disponibilizar a mais esse tempinho aqui conosco. Vamos falar sobre dinheiro? Bora falar sobre dinheiro. Muito bem. Então, assim, primeira pergunta que eu tenho para você é, eu sinto, né, quando a gente fala sobre esse assunto, que tem muitas crenças, tem muitos dogmas envolvidos sobre a palavra dinheiro. As pessoas associam muitas vezes até a ambição financeira com ganância, ou com cobiça, ou com algo do demônio, do diabo, como se o dinheiro pertencesse só ao lado negro da força. E daí eu acho que, né, deve ter muitas crenças, talvez, eu não sei se isso tem a ver com nossa formação judaico-cristã, que embutiu muitos dogmas na nossa cabeça, mas eu queria que eu ouvir um pouco do teu ponto de vista, e do ponto de vista, né, do trabalho da alta magia, ou dos teus mestres, enfim, da tua linha de trabalho curador. O que você pensa sobre o dinheiro e o que seria a energia do dinheiro para você? Sim, basicamente, o que a gente pode entender, né, da relação material é que ela é um tabu, como você mesmo disse. Faz tempo que é, né? Não é uma coisa que é nova, essa concepção. Você pode falar do judaísmo, né, cristão. Acontece que, desde sempre, né, o ascetismo foi a tônica da espiritualidade. Então, quando você falava em espiritualidade, quando você falava nos sacerdotes, nas sacerdotisas,
esses arquétipos eles estavam ligados ao desapego. Então, basicamente, sempre foi uma questão de isolamento social, né? Foi sempre uma questão de isolamento para você ter paz de espírito, para você acessar certos níveis vibratórios que eles te propiciavam ser um canal espiritual. Então, ou seja, a densidade do mundo, para os sacerdotes e sacerdotisas, sempre foi um tabu, no sentido que as pessoas eram impuras, né? No sentido que a ambição, toda, vamos chamar assim, a luta diária, né, pelo sustento, pelo dinheiro, sempre foi considerado uma coisa vil, mundana, né, reles, desde a antiguidade. Então, essa é a figura que tradicionalmente está ligada a, né, esse padrão de comportamento, está ligado às figuras do sacerdote e da sacerdotisa, que são como uns pajés, assim, né? Vamos entender que, basicamente, nas sociedades tribais menos organizadas, né? Então você tinha um tipo espiritual que ele fazia as rezas, que ele fazia as orações, e basicamente ele fazia o preceito diário espiritual daquela tribo. E você tinha, por outro lado, a figura dos xamãs. Os xamãs, eles sempre foram, vamos chamar assim, indivíduos à margem, né, desses padrões sociais, dessas crenças que a gente pode chamar assim que são de base, né, sobre como a sociedade ela é estruturada. Então, o xamã, ele sempre foi um tipo que sempre se preocupou com a realidade. Ele sempre se preocupou como que ele poderia alterar essa realidade. Então, o que acontece? Então, se você for entender, né, o que o xamanismo representou no passado, quem procurava um xamã? Era aquele que desejava, sim, que ocorressem chuvas, que as reses dessem crias, que basicamente você tivesse uma boa colheita, que você não tivesse doenças, que você conseguisse casar, que você conseguisse achar ouro, entende? Metais, pedras preciosas. Então os xamãs sempre foram esses tipos, né? Que eles eram aqueles que se comunicavam com certas forças ocultas e conseguiam decifrar esses mistérios, eles conseguiam solucionar esses tipos de problema, né? Então o que acontece é que o xamanismo sempre esteve preocupado, vamos chamar assim, com a vida material, nesse sentido de captação, né, vamos chamar assim, da prosperidade. O xamanismo nunca foi uma religião, né? Os xamãs, eles eram feiticeiros, eles eram curandeiros, eles eram medicine womans, medicine mens, ou seja, e eles eram videntes, né? Eles eram basicamente o que pode chamar de magos. Então, esses magos, eles criaram uma relação, vamos chamar assim, com o mundo espiritual, que é de troca, que é uma relação onde você objetiva resolver certas questões práticas, né, da vida concreta, ao invés de ficar se preocupando com certas leis espirituais que regem a tribo ou a comunidade. Então, nesse sentido, é que o xamanismo ele se insere, né, na relação com o dinheiro, porque sempre foi uma questão de você ter objetivos que eles eram, vamos chamar assim, mesquinhos, né? A gente pode falar assim. Por quê? Porque não atendia a grandes crenças da tribo, mas sim objetivos que eles eram mais particulares. Então o xamanismo ele tem essa relação antiga, né, vamos chamar assim, com a matéria, no sentido que ele se preocupa em alterar as relações que fazem com que essa matéria ela esteja acessível ou não. Compreende isso? Sim, no caso, está dizendo que eles sempre fizeram o papel de um canal entre o mundo espiritual e o mundo material, e eles estão separados dos dogmas que as grandes religiões trouxeram, e nos dogmas das religiões é que está a crença do dinheiro como algo negativo,
coisa que não faz parte da visão da relação do homem com o mundo natural. Seria isso? Então, na verdade, o conceito de negativo ou positivo não é xamânico, tá? Porque os xamãs, eles se preocupam em seguir uma certa ordem no universo que não necessariamente tem a ver com uma ordem religiosa ou moral, entende? Então, por exemplo, um xamã pode, por exemplo, interceder por um único indivíduo. E isso vai ser propriamente uma magia que vai favorecer um indivíduo, não vai favorecer a tribo inteira. Entende? Uhum, uhum. Muitas pessoas me procuram para resolver problemas, independente daquilo que vai, vamos chamar assim, impactar no grupo. As pessoas querem resolver os seus próprios assuntos, não querem resolver o grupo, não querem resolver o grupo religioso ou o grupo familiar. Então, os xamãs sempre foram requisitados para fazer magias a respeito de ganhos na vida concreta de alguém. Então, essa questão, né, vamos chamar assim, do negativo, do que é negativo, o que é positivo, depende do quê? Vai depender do quanto que você está se alinhando com um certo sentido, né, de equilíbrio. Porque bem ou mal são relativos no tempo. Né? O bem de hoje é o mal amanhã, e vice-versa. Então, o que acontece é que você tem que pensar num equilíbrio. Tá? Ou seja, não fazer o mal, porque isso vai gerar uma resposta kármica para você. Mas dentro dessa linha, você pode alterar várias coisas no destino. O xamã se preocupa com isso. Tá, e até onde, né, pegando esse raciocínio, então, porque a gente traz muito essas, que eu já chamo, vou chamar de crença, então, né, entre bem e mal, eu acho que faz parte da humanidade, o tempo inteiro a gente está pesando prós e contras, e o que é bom, o que é ruim, o que é... Então, eu entendo que tem valores temporais que levam a essas crenças de bem ou mal, e isso depende da cultura, do lugar e do tempo e espaço. Mas existem valores atemporais que independem da cultura, da crença ou do credo, e que ali existe algo que eu, pelo menos, consigo pensar como, por exemplo, sei lá, matar em algum lugar vai ser bom. Para mim, tem valores que eu acho que eles não estão além de bem ou mal. E vão ser sempre uma conotação ou positiva ou negativa. Não sei se eu também estou limitada a uma visão do mundo que eu, né, que eu estou inserida. Mas Deixa eu te contar uma história. Muitas pessoas que são meus alunos, que eu trabalho, inclusive que são meus clientes, eles já foram bruxos de guerra. O que é um bruxo de guerra? Era um tipo de feiticeiro, mago, que eles levavam para dentro do campo de batalha, cuja função era perturbar a mente do inimigo. Esse bruxo, normalmente ele era um vidente, mas ele era também um tipo de, vamos chamar assim, de controlador psíquico, tá? De interventor, né? Da psique do outro. Ele conseguia invadir a mente dos inimigos e causar perturbações. Qual o objetivo disso? Matar os inimigos. Entendeu? Uhum. Então, ou Isso seja, gera karma positivo ou não, negativo? não, porque existe uma lei. Vamos falar da guerra. A guerra, ela tem um tipo de lei kármica, onde o guerreiro é inculpável. Porque como você está defendendo valores que eles são, vamos chamar assim, de sobrevivência, isso não te gera karma, entendeu? O que é incrível é que isso não gera karma negativo. Se você estiver dentro de um código, né, não fazer coisas cruéis, tipo estuprar as crianças e essas coisas mais, ou mesmo escravizar, o ato de você matar outra pessoa dentro de um campo de batalha não te traz karma negativo. Uhum. Entende isso? Entendo. Então Mas pensa essa nisso. pessoa, se ela morre num campo de batalha, apesar dela não gerar karma negativo, ela pode morrer e sentir que foi culpada, tipo, se sentir culpada de ter matado tantas pessoas. E isso vai levar ela a conjurar uma vida talvez negativa ou limitada porque ela se sente culpada? Então, depende vamos chamar assim, dos atos que foram cometidos, né? Como eu falei.
Se você estiver dentro de um certo limite da honra, e essa é uma questão fundamental para o guerreiro, quando você está lutando pela sua honra, você não vai ficar com a consciência pesada. Agora, se você for um demônio, né, estuprador, como eu falei, assassino de inocentes, desarmados, isso com certeza vai gerar culpa. Entende? Então, a questão toda não é a lei, mas sim, como te digo, uma certa lei interna. Então, essas leis internas, elas, vamos chamar assim, elas têm que ser conhecidas, vamos dar essa palavra, para você sair dos dogmas, né? Porque esses dogmas, esses tipos aí de que o dinheiro é impuro, é sujo, esse é um dogma, vamos chamar assim, que está relacionado à incapacidade que a pessoa tem de conviver com essa impureza e transmutá-la. Entende o que eu estou dizendo? Ou seja, se as coisas são impuras, você vai ser obrigado a fugir delas. Então, esse é um paradigma atual, né? A gente está vivendo num mundo completamente doente. Qual a solução? Se esconder das pessoas, ir para o meio do mato, desaparecer, como muita gente faz? Não, na minha medicina, no que eu ensino, nós enfrentamos as coisas. Nós pegamos essa energia negativa e nós transmutamos a energia negativa em positiva. Compreende? Sim. Então você vai atuar como um alquimista espiritual. E essa técnica que eu vou ensinar no workshop. Né? Nós vamos partir do princípio que você está lidando com terríveis forças densas, que são as energias da pobreza, do infortúnio, do azar, e ao invés de você ficar pedindo para Deus, né, para os mestres, acendendo velas, você vai tomar partido de que isso é um padrão vibratório e que você tem como, vamos chamar assim, tarefa e também tem as próprias capacidades de conseguir transmutar essa energia em algo que possa ser utilizado para reverter em coisas positivas. Entenderam? Então, ou seja, a negatividade em si, para o alquimista espiritual, não é ruim, tá? Porque tudo é energia, tá? Então, a questão é como você toma uma atitude de assumir poder sobre esses padrões vibratórios, ao invés de ficar passivo a eles, e a partir de então, usar da sua força alquímica para conseguir operar em cima dessas forças, tá? E fazer com que elas sejam energia útil para a sua transformação, para a sua alquimia, para o seu diálogo com certas forças da natureza, principalmente, que basicamente necessitam que essa energia transmutada seja enviada a elas. Entendi. Mas no caso, Felipe, me veio assim, por exemplo, se essa pessoa que tem um padrão, porque são duas coisas, né? Uma coisa é a crença que eu tenho sobre o dinheiro, que eu posso ter uma crença de que o dinheiro é corrupto, o dinheiro corrompe, então eu não quero ter muito dinheiro porque as pessoas que têm muito dinheiro fazem só coisa feia com isso. Enfim, uma coisa tem a minha crença limitante sobre ter ou não ter dinheiro. Mas uma outra coisa é o meu padrão vibratório, que atrai ou não atrai. Porque às vezes eu posso ter um padrão vibratório de abundância, mas a minha crença me limita. Ou eu posso ter uma crença não limitante, mas um padrão vibratório baixo que faz com que eu não atraia. São coisas diferentes, não? Mas as duas coisas atuam sobre nós, São não? totalmente diferentes, tá? Até porque, se a gente for entender, vamos clarear isso, porque no mundo esotérico existe uma compartimentalização de certos conceitos que eles não deveriam ser entendidos de uma maneira unida. Ou seja, existem forças extremamente díspares dentro da alma humana que precisam ser compreendidas para elas terem, vamos chamar assim, trabalhar em conjunto, para serem agrupadas, tá? Então você está falando de uma coisa que é a crença, né? Primeiro o seu conceito mental, aquilo que você acredita. E essa é uma crença externa, vamos chamar isso de ponto de afirmação, né? Então você acredita que você é capaz de vencer os seus problemas, de ter disciplina, de analisá-los, de ver os pontos negativos, e sanar esses pontos negativos, os seus próprios, o seu comportamento, parar de atuar de certa maneira nociva ao bom entendimento dos seus negócios ou do grupo, concorda? Então vamos chamar isso de código de conduta.
Então, essa é a primeira coisa. Todos têm que ter um código de conduta que vá fazer com que haja uma prosperidade, tá? Então, esse é um dos paradigmas. O outro é o interno, é o inconsciente. E eu acabei de ver um trecho de um vídeo onde existia uma senhora que ela estava falando, na frase dela, que o inconsciente, ele guarda todas as nossas mazelas, né? Então, mas isso é só parte verdade, tá? Porque o inconsciente, ele tem uma força dinâmica que é com certeza uma sabedoria, que é com certeza um poder. E quando você isola tudo isso, isola todo o teu inconsciente achando que ali só vai existir sombra, ali existe a força criativa realizadora. Então, esse é um ponto muito complexo, vamos chamar assim, do mundo espiritual, do mundo esotérico, porque as pessoas têm um brutal medo do mundo da sombra, um brutal medo dos próprios demônios, como se eles não fossem domináveis, como se você tivesse uma força que, um Leviatã, abrir o Tártaro lá, sabe? Vai aparecer os titãs e vão destruir tudo. Uhum. Esse é o inconsciente, compreendeu? Existe até, com certeza, associações dos próprios titãs com forças do inconsciente. O que é de uma imbecilidade brutal. Isso é o puro caldo negro judaico-cristão, ou patriarcal. É você pegar toda a força inconsciente que tem a ver com o feminino e demonizar. Uhum. Entendeu? Então, o que acontece? Aí vamos voltar ao que eu estava falando. Então, o que acontece? Quando você não tem acesso, e esse é um ponto crítico que nós temos que resolver, e dentro do workshop nós vamos tratar disso, que é o seguinte: se você não tem acesso ao seu inconsciente, você não tem como criar coisas materiais. E é um ponto, por isso que as pessoas não têm capacidade, normalmente, de criar coisas materiais. Situações que sejam positivas ou prósperas materiais. Por quê? Porque elas não têm acesso ao inconsciente. E por que não tem acesso ao inconsciente? Dogma, preconceito, medo, entendeu? Basicamente é ignorância. A gente pode chamar isso de separação, alienação, ignorância espiritual. E essa crença, e essas crenças, elas estão na nova energia também. Não é que isso é coisa de gente lá da década de 30, daquelas pessoas, daquelas seitas arcaicas. Não, isso é uma coisa nova. Tem pessoas que estão professando fé, estão entrando em dogmas grupais, falando essas coisas. Então, se você for entender o quanto que eles são incapazes, né, quando eles mantêm essa mentalidade, né, é uma quantidade assim, muito grande de, vamos chamar assim, de separação das verdadeiras forças que podem ser utilizadas para o benefício daquele que pratica a magia. Entendi. Até porque a cura ela está muito mais associada a você mergulhar no mundo de baixo mesmo, né? Você tem que ir nessa profundidade para poder renascer das cinzas, né? Ou seja, tem que mergulhar nesse lugar. Eu vou explicar. Qual que é o verdadeiro motivo sobre isso? Se você for entender a anatomia sutil humana, você vai ver que os chakras inferiores, o umbigo, o sexual, o raiz, o básico, os chakras menores dos joelhos e os chakras dos pés pequenos e também o estrela da terra, que é um chakra transpessoal, eles estão todos na zona vibratória que é o próprio instinto, que é o próprio eu inferior. E o fato simples, concreto, e basicamente isso é uma verdade de sempre, porque ela é uma coisa nova, isso existe, todo mundo sabe disso, que esses chakras inferiores, eles controlam a tua força vital. Ou seja, fora o cardíaco, os únicos chakras que conseguem controlar a saúde do corpo, em termos de temperatura, relação com o teu sistema endócrino, linfa, sangue, a água do corpo, o pH do corpo, entendeu? Temperatura corporal. Então, tudo isso é controlado pelos chakras inferiores. E vejam, então se você não acessa, vamos supor que você esteja, eu uso muito esse termo, eu falo assim, mas você está desaterrado. Significa o quê?
que eu estou falando o quê? Que a pessoa não está com os chakras inferiores ativados. As consequências disso é que a pessoa vai ficar desvitalizada. E também que ela vai começar a perder dinheiro. Uhum, uhum. Ou seja, e esses chakras são exatamente aqueles que, nas tradições espirituais, as pessoas consideram chakras menores, assim, que são os menos importantes para você dar atenção. Os que você menos vai lá fazer preceito, meditação para ativar. As pessoas ficam fazendo meditação de luz, de encontro com o mundo espiritual, de encontro com os mestres ascensionados, de encontro com anjos, de encontro com o eu superior, com a essência. Só que ninguém pensa assim, eu vou me encontrar com minhas células, eu vou me encontrar com o meu corpo, eu vou me encontrar com a minha sombra, eu vou me encontrar com a deusa, eu vou me encontrar com os espíritos da natureza, com os elementais. Ninguém vai lá, entendeu? E esse é o problema, né, que Sim, é vai uma limitando. supervalorização do mundo de cima, como se o sutil e o espiritual fosse só acima, e o abaixo como se fosse só demoníaco, né? Na Há essa completa ignorância. polarização nessa percepção de mundo de cima e mundo de baixo, né? Exato. Então, e até eles não têm acesso, até porque não conseguem ter as ferramentas, né? E esse é um ponto complexo também. Porque, veja, vamos considerar o seguinte, nessa era de peixes, nesses 2.500, 3.000 anos de patriarcado, cadê as ferramentas? Foram todas destruídas, foram todas suprimidas. Tudo isso que eram as técnicas, as tecnologias, né? Primeiro que era muita coisa, era oral mesmo, né? Então isso já dificulta. Porém, aquilo que foi escrito em termos codificados, como os próprios papiros e a Biblioteca da Alexandria, por exemplo, aquelas plaquetas lá dos sumérios, tudo isso foi destruído. Compreendeu? Ou quando o terremoto não destruiu, o próprio homem foi lá e foi destruir. Então o que eles quiseram? Apagar, entendeu? Quiseram apagar o feminino. E com isso eles apagaram a capacidade de você, a sabedoria, vamos chamar assim, do acesso a esses níveis inferiores, que são todos hoje dogmatizados, negativados. Sim. Então as pessoas, quando você fala em espírito da natureza elemental, as pessoas imaginam o leprecal lá, o leprechal, né, o duende, enchendo o saco, o zombeteiro, fazendo caos, entendeu? E ninguém controlando essas forças, é como se elas fossem algo que você não consegue fazer parar, entendeu? E todo mundo tem cagaço, entendeu? Medo brutal de se meter com os espíritos da natureza, porque eles são Sim, incompreensíveis. indomáveis. Né? Oi? Espíritos indomáveis. Né? Indomáveis, eles têm uma atitude própria, independente de qualquer obediência espiritual, não é? E eles são imprevisíveis. Então as pessoas morrem de medo deles. Né? As próprias bruxas foram queimadas muito por isso, porque elas controlavam né, vamos chamar assim, o acesso, a linguagem, né, vamos chamar assim, as práticas espirituais que poderiam dar acesso a esses seres. E elas eram tão, vamos chamar assim, elas mesmas incontroláveis, que eles resolveram perseguir e matá-las. Porque elas tinham acesso a uma força espiritual que era brutal. O que acontece com essas forças da sombra é que quando você começa a lidar com elas, você precisa de uma compaixão muito grande. Tá? A base, com certeza, espiritual superior. Porque você precisa ter como negociar com essas forças, porque elas realmente vão te trazer para a tua zona de sombra, se você não souber lidar com elas, né? E aí, no caso, a sombra, ela vai ser nociva. Se você vai vibrar só na sombra, isso é nocivo. Sim, ou seja, não é para qualquer um começar a Não, enveredar nesse universo. não, até tentaram, né? Teve uma época lá na Idade Média que os metafísicos começaram meio que cultuar essas forças e começaram a encarar umas forças lá que eles acharam que era o demônio, entendeu? Até os desenhos da Idade Média representativos dessas forças, elas eram alegorias de algo que era deformado,
antropomórfico, demônio, né? Uhum. Eles achavam que aquilo era um demônio, quando eles começavam a conversar com aquelas coisas lá, né? Mas era uma prática muito instigante, né? Muitos próprios cristãos ficavam cultuando para entrar em contato, para controlar essas forças, né? E existem com certeza ferramentas que elas são da luz, que podem fazer com que você acesse esse mundo espiritual sem entrar na energia vibratória da tua sombra desconhecida. Quais são as sombras? A própria ambição, a própria ganância. Quando você começa a lidar com a energia material de sombra, o que vai acontecer é que você vai começar a ter os efeitos dessa sombra invadindo a tua consciência. É tipo, Isso, literalmente o Senhor dos Anéis, né? Você bota o anel, se isso, você não tiver o coração muito exatamente, puro, aquele Smeagol, né? né? Ele vai ficando até feio, ele vai perdendo até a característica humana dele, vai parecendo um obsessor. Sim. Só pensa naquilo, só pensa no anel, ele fica perturbado, né? Com vozes falando dentro da cabeça dele. E basicamente ele vai agir de acordo com o objetivo de obter aquele anel. Então isso é o quê? É uma alegoria da sombra, de como que você pode ser dominado pela sombra. Sim, pela sua própria ganância, né? Uhum. Os seus próprios demônios. Por isso que existem uma série de preceitos que vão antever, né, preceder, vamos chamar assim, essa conexão, para que você consiga se purificar, né, da sua dualidade e assim entrar em contato com as forças da natureza que vão ser positivas para você. Uhum. E me diz uma outra coisa, Felipe, no caso, né, das questões que envolvem o karma negativo com o dinheiro, a gente consegue alterar esse contrato também? Porque muitas pessoas podem estar numa limitação material por uma questão kármica, não? Ou não? Ou é crença Sim. também, isso? Não, absolutamente. Só que existe uma questão bastante, vamos chamar assim, misteriosa, vou usar essa palavra sobre isso. Por quê? Porque as pessoas acham que a sua limitação, o seu karma, ele é fixo. Só que não é assim que funciona. Tá? O karma, ele é uma memória. E quando você dissolve essa memória, não existe mais karma. Mas como que você vai conseguir dissolver se você não pagou esse preço, se você não viveu a experiência, né? Porque basicamente o karma ele exige um dharma, não é verdade? Um tipo de evolução espiritual para você. Primeiro, o karma Compensar. tem que estar maduro, né? Maduro. Você tem que ter um karma maduro, ou seja, uma permissão. E aí, o que acontece é que se você não tiver permissão, você não enxerga o próprio problema, o próprio padrão kármico para poder tomar alguma atitude sobre ele. Então, o que acontece? Do ponto de vista que nós vamos operar, que eu vou ensinar, nós conseguimos transformar o karma em lição aprendida. Então, existem 12 caminhos para você expiar o karma. Então, um desses é esse que nós vamos aprender, tá? Que é um processo alquímico, onde você basicamente vai usar sua própria consciência para tomar, vamos chamar assim, uma atitude, né, de autoaceitação, primeiro plano, 2, auto-perdão e expiação através da alquimia. Essa alquimia espiritual, existem ferramentas metafísicas que são utilizadas para que haja essa operação. E isso vai ser ensinado lá, né? E então você consegue transmutar o seu karma, transmutar essas crenças, porque basicamente elas são só informação. Elas são uma memória dentro do teu sistema. O sistema ele é composto de várias crenças, não é uma crença. De várias memórias, de várias vidas. E aí esses arquivos, né, que nós chamamos, eles compõem a personalidade, o modo com que a pessoa vê o mundo. Quando você começa a deletar esses arquivos, a pessoa muda de crença. Porque a base são essas memórias. Entende? Aquilo que você Entendi. acredita é aquilo que você experimentou no passado.
Aquilo que você Sim. acredita sobre você basicamente é uma ótica, uma lente, que ela tem vários vidros. E cada um desses vidros lá dentro são uma crença diferente. Elas compostas, elas formam uma visão de mundo único. Compreende o que eu estou dizendo? Compreendo. E isso me faz me trazer uma outra pergunta, que talvez seja ainda mais complexa, mas eu também, se não quiser entrar nessa seara, não tem problema. Mas uma vez eu fiz um workshop com uma pessoa aí que trabalha nesse caminho. Ai, nem sei qual é a linha dele, mas enfim. E ele falava muito do universos paralelos, né? Então ele fala muito dos nossos eus em vários universos paralelos. E aí ele falava da gente conjurar, quase, não era esse termo que ele usava, mas enfim, a nossa melhor versão para esta vida, porque muitas vezes a gente está nesta dimensão e a nossa melhor versão não está nesse universo, está num outro, né? Tipo um paralelo a esse. E aí ele falava para a gente começar a chamar, né? Esse eu que ele chama até de duplo, né? O duplo para a gente viver a nossa melhor versão nessa dimensão. Você acredita em algo assim? Ou sabe Acredite. disso? Eu Ou acredito que enfim, para já viu você alguma ter coisa nesse permissão. lugar? Não, deixa eu te falar uma coisa sobre isso. Você pode fazer isso se você tiver permissão. Porque Hum, você não vai conseguir espelhar, por exemplo, um arquétipo do Midas, que é aquele que faz dinheiro, né? Que aquilo que ele se mete, ele vai criar energia material, abundância, prosperidade, afluência, se você não tiver permissão. Ou seja, porque o Midas é um arquétipo profundamente ligado ao chakra básico, mas também ao chakra do umbigo. Ele é um ser quase, é um ser místico, né? Mas o que ele representa é uma capacidade criativa de gestar coisas. E essa força, tá, que é de gestar, de você materializar, de você concretizar, você precisa ter uma permissão brutal para conseguir manipular essas forças criativas. E o fato é que muita gente foi esse ser, né, próspero, esse comerciante rico, esse navegante que enriqueceu no passado. Você consegue pegar esse poder e trazer para cá? Se você desligar aquilo que impede você de ter esse poder, a resposta é sim. Mas antes hum. você precisa esvaziar o copo da sujeira. Você não consegue colocar água limpa num copo com água suja e você vai ficar horas para você conseguir tirar aquela água dali. Então, Uhum. primeiro você tem que esvaziar o copo sujo, com água suja, e colocar água limpa. De preferência lavá-lo. Sim, né? Entendi. Entende, pessoal? Então, não é que não existe a possibilidade de você obter essa melhor versão. O problema é que ela não está disponível, porque senão ela já estaria. Por que você ou eu não conseguiria acessá-la de uma maneira direta? Porque ela está oculta. Está oculta porque você não tem permissão. Hum, Entendeu? Ou seja, os seus recursos, você não tem permissão, mesmo que eles sejam muito superiores a isso que você usa hoje, hum, você não tem permissão de usar. Por uhum, quê? O bendito do karma. É por isso que nós hum. temos que desligar o karma, e aí você dá espaço dentro da consciência para ela resgatar certos atributos que ela já possuiu no passado, que foram perdidos por causa da falta de permissão para exercê-los. E no É assim que caso, funciona. Não é a tua melhor versão que você escolhe quando você escolhe uma roupa no armário, entendeu? entendi. Você escolhe a roupa, só que não tem a festa para você usar ela, entendeu? Uhum, Não tem uhum, contexto, compreende? entendi. E no caso, quem é que libera ou não libera? A quem eu peço a permissão? É meu eu superior ou não? Então, Tem outros não é uma seres que questão de tenham a pedir. detenção? Oi, fala de novo, não ouvi. Não é uma questão de pedir. Você não pede nada. Você não pode, inclusive, pedir não adianta nada. Muita gente Hum, pede. E não vai acontecer, como eu te falei, porque se uma lição não foi aprendida, se você não espiou o karma, os espíritos não vão espiar o seu karma porque você pede muito, ou pede bem, ou chora, ou esperneia. Ou você é bonzinho, então você merece, que nem a lenda do Papai Noel, né? Se você for um bom menino, o Papai Noel vai te dar brinquedos, né? Não é bem assim. Não é assim que funciona.
Você que é o Papai Noel, você que é o Deus, você que é teu próprio juiz celestial. Então a questão é que você vai ter que olhar essas memórias, usar da compaixão divina, essa sim é a ferramenta suprema de transmutação. E essa ferramenta, quando ela está sendo usada dentro de um contexto específico, ela consegue ser algo que dissolve o karma. Entendeu? Se você dissolver o karma, você consegue integrar os seus poderes. Seja lá qual seja. Não existe muito limite para isso. Se você teve o poder, você pode trazer. Entendi. Ai, muito bom, Felipe. Nossa, já deixou ainda mais vontade, né? Assim, espero que o pessoal que estão com a gente, tem um grupo pessoalzinho aqui nos assistindo. Espero tenham ficado ainda mais instigados a vir participar com a gente desse workshop. Então, assim, já estamos num limite aqui de horário, até porque já está tardão, né? Hoje, gente, eu tive que entrar tarde porque eu dou aula, então não deu para começar a live mais cedo. Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, talvez 5 minutos mais só para as últimas perguntas, né, Felipe? Abrir assim para alguma pergunta. Manda aí, quem quer perguntar alguma coisa? Vamos ver se tem alguém querendo perguntar algo. O pessoal botou vários coraçõezinhos, tá? Acho que o pessoal tá gostando, porque entrou, não saiu, então fico feliz. Nós não somos chatos. Vamos ver se alguém pergunta algo aqui. Enquanto não. Bom, então vamos mandar uma mensagem. É o seguinte. Dentro desse momento presente da Terra, né, existe uma abertura para transmutação de antigas e pesadas crenças limitantes a respeito da nossa energia criativa. Certas forças estão fluindo do universo, tá, do mundo celestial, orientando certos trabalhadores da luz nessa possibilidade de transmutação. É nesse contexto que eu e você estamos, né? A gente já está há um tempo já nessa estrada e nós estamos sempre indo nessa direção da sensação de que existe vamos chamar assim, um amor muito grande, tá? Quando você está disposto a aprender lições novas e fazer uso de certas ferramentas que elas são, vamos chamar assim, diferentes daquilo que foi conhecido. Essas ferramentas estão disponíveis, nós estamos canalizando essas tecnologias de cura e elas estão sendo usadas para esses, vamos chamar assim, objetivos de ensinamento que nós estamos nesses anos aí, colocando nosso foco, nossa dedicação. Então, a pergunta que ficaria sobre isso, é possível realmente, ou isso é só uma teoria na nossa cabeça? É possível. Tá? Eu sou exemplo claro de que tudo que eu estou falando é verdade, porque eu apliquei isso na minha vida. Então, eu sou uma pessoa que eu vamos dizer assim, passei por falências absolutas assim na minha história. E hoje a situação, vamos chamar assim, da minha relação com a matéria é totalmente diferente do que foi no passado, porque eu fui investigando essas crenças limitantes, esses arquétipos do sacrificado, do amaldiçoado, do mártir, né? E foi desligando essas forças, essas memórias que estavam dando poder para os arquétipos. E o arquétipo ele se dissolve, ele perde força. E assim você consegue mudar os seus arquétipos. Se você consegue fazer essa transformação, o seu modo de agir, até o modo da tua vibração ser, coisas vão acontecer. Tá? Fatos na sua vida vão se seguindo dentro de uma linha de tempo, de uma história, e há uma transformação daquilo que foi o teu passado. Então, basicamente, né, o que a gente pode entender de tudo isso é que a realidade ela é nada fixa, ela é zero fixa. Ela só é fixa
para quem não consegue se autotransmutar, tá? Se autotransformar. Agora, se você é uma pessoa que está nesse caminho e você basicamente está apto pelos seus próprios meios a abandonar o passado, primeiramente, de crenças limitantes, no futuro haverá uma outra vibração nova e ela é melhor do que a do passado. Ela é mais avançada, ela é mais moderna, ela é mais próspera, ela é mais feliz, ela é mais amorosa, ela é mais, vamos chamar assim, ela é mais real, ela é mais verdadeira. E aquilo que nós somos pode voltar a ser. Ou seja, o nosso grande potencial de alma do passado pode voltar do passado para o presente, desde que você abandone suas crenças que você carrega hoje. Tá? O seu baú de crenças limitantes a respeito de si mesmo. Então, é isso que eu posso te falar. Ah, maravilha, querido, super grata. Adorei esse final. Gente, olha, eu agradeço super a presença de quem esteve com a gente até agora. A Ana Vanesca da Bahia, bem-vinda, querida. A Graciela fez a única pergunta que ficou aqui, fica só para que com certeza tem, mas é bom você responder, né? Ela perguntou se você dá curso em São Paulo. Tá dando algum curso em São Paulo, Eu Felipe? tenho alguns alunos, só que agora eu vou dar um curso online. Eu estou aqui em tratamento, né, de como vai ser isso. Tem um pessoal que já está interessado, que já me propôs, e eu tenho alguns cursos que eu já estou dando online, são turmas que estão em andamento, e eu pretendo iniciar um outro agora no começo do ano, que vai tratar de assuntos paralelos a isso que a gente está falando. Ah, bacana. Então, assim, quem se interessar, quem não puder vir para Florianópolis para passar, né, esse fim de semana com a gente, fazer esse workshop agora no sábado e domingo, depois entre em contato com o Felipe no Instagram dele, né, que é Felipe Rosa Guia. E aí vocês podem se informar mais dos cursos. Quando ele tiver alguma turma aberta, com certeza ele joga por lá também. E vai seguindo aqui a Casa do Sol, porque, né, uma vez por mês, pelo menos, a gente faz uma live, sempre tem coisa boa chegando. Aproveitar os últimos minutos de quem está aqui com a gente, primeiro para agradecer a presença, e segundo para dizer que a gente está, né, com o ano que vem novas turmas de astrologia, para quem se interessar. Também vai ter um trabalho maravilhoso, não percam, logo, logo a gente vai começar a divulgar, que é a Rota Interestelar, que é um trabalho que eu faço todo ano. A gente vivencia literalmente o nosso mapa astral, indo para o sistema solar inteiro. É muito lindo esse trabalho. Um trabalho bem ancorado também, totalmente espiritual, de cura, de transformação. É xamânico, é estelar, é uma mistura, mas é muito bom, porque são 30 anos nessa área. Eu junto a astrologia com um monte de ferramentas que eu fui agregando ao meu trabalho ao longo dos anos, né? São 30 anos nessa área. Então, assim, as pessoas têm ótimos feedbacks, o pessoal gosta muito, é uma vivência muito profunda mesmo. Eu super convido quem se interessa por astrologia a vivenciar o seu mapa. É 100% experiencial, não tem nada de. Não é para cabeça, é para sentir, né? Mas é uma experiência de projeciologia mesmo, é muito bacana esse trabalho. E tem várias viagens que a gente encabeça, né? O ano que vem estou levando o grupo para a Grécia, depois para a Turquia, depois para o Egito. Sempre são viagens astromitológicas, com astrocartografia, com um monte de ferramentinhas também que a gente vai levando na bolsa, porque é sempre uma viagem não apenas para turismo. O turismo é uma porta de entrada para um trabalho de autolapidação interior. Então, caso vocês se interessem, depois entre em contato com a gente, pede o roteiro, que os roteiros estão lindos para o ano que vem, assim, as viagens, os temas das viagens também estão maravilhosos. E eu espero, então, né, que mais gente aqui se inscreva para esse workshop. Qualquer coisa, gente, manda um alô no direct ou chama no WhatsApp, eu ou o Felipe, que ainda tem vaga. Então, caso alguém queira vir para Floripa, ainda dá tempo, ó, o workshop começa sábado, ainda dá para você comprar uma passagem e vir para cá e passar o fim de semana com a gente trabalhando a consciência da prosperidade, tá bom? Felipe, super grata, obrigada Pessoal de novo pela pergunta onde é que eu presença. estou aqui. Eu tenho uma pergunta perguntando onde é que eu estou. Aqui em São Paulo, bairro de Pinheiros. Eu tenho meu Instagram, @Felipe Rosa Guia. Entra no inbox e a gente conversa. É isso. Então é isso aí. Boa noite, Dani. A gente vai se vendo.
Sim, te E vejo temos no fim aí de esse semana. encontro maravilhoso no final de semana, vai ser muito divertido, Se acima de Deus tudo. quiser. Assim, que assim seja, Rô. Obrigada. Obrigada, gente, pela Boa noite. presença. Até breve.